Me foi conferido o privilégio de trabalhar um texto, um tema hoje. Não negligencie a sua família. E aqui eu tenho pegadas tristes no processo da criação da minha família, da formação da minha família. Se eu soubesse, eu já disse à igreja uma outra vez, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria feito algumas coisas bem diferentes. Já os confessei diante do Senhor, os meus fracassos, as minhas deficiências, mas eu tenho um Deus que, como nós cantamos há pouco, não há pecado nem culpa que seja maior do que o seu amor. Não há nada que nós tenhamos feito que Ele não possa perdoar. Então nós vamos começar aqui pensando um versículo do Salmo 68. Salmo 68, versículo 6. Este salmo, ele é um canto, é um cântico pela presença de Deus na vida do seu povo, tipificada aqui com o deslocamento da Arca da Aliança do Monte Sinai até o Monte Sião. Ele abrange o período de Moisés, quando a arca foi construída, até Davi colocar esta arca em Sião, numa ohel, numa tenda, e ele vai cantando a presença do Senhor na vida do povo. E no versículo 6, ele vai dizer: Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Querido Pai, fala conosco pela Tua palavra, aguça os nossos ouvidos pelo Teu Espírito Santo, cuida das nossas mentes que se distraem, e fala com aqueles a quem Tu queres falar, para que em tudo o nosso Senhor Jesus Cristo seja engrandecido. A igreja seja edificada e pessoas sejam salvas para a glória do nome de Jesus. Porque é nesse nome que nós oramos. Amém. Nesse versículo, Davi fala da única coisa que não era boa na criação. Vocês se lembram que depois que Deus criou o mundo, nos 6 dias da criação, ele viu que tudo era bom. Aliás, não era bom, era muito bom. Mas, um pouquinho mais à frente, quando ele está providenciando o casamento para a formação da família, ele diz: não é bom um homem solitário. Solidão não é bom. E então, ele projeta a família, o abrigo da alma relacional. O abrigo do espírito é o próprio Deus, mas a alma precisa de relacionamento. E ele diz que
isto solta as algemas dos presos, dos cativos. Nós temos vários tipos de prisões, do conhecimento, a prisão da timidez, do medo de relacionar-se. E ele diz aqui que o solitário mora em família e tira os cativos para o sucesso, para o êxito, para a prosperidade. E esta frase final, ela é assim uma espécie de aguilhão. Só os rebeldes habitam, residem na esterilidade, na falta de relacionamento. E aconteceu isso com o povo de Israel. Ele saiu de Gozém, passou o Mar Vermelho, e no deserto morreram todos os rebeldes, os que não creram. Ficaram na esterilidade. E isso acontece também no relacionamento da família. O projeto de Deus, Adão, é um projeto comunitário. Adão não é um nome singular, é um nome coletivo. Nele estava contido aquela que ele deu o nome de Eva, a Ishá. O Ish, o macho, continha a Ishá, a fêmea. E daí surgiria a proliferação, a família como uma semelhança da Trindade, como falou muito bem hoje o nosso querido Tiago na exposição pela manhã. A Trindade é um modelo comunitário, é um Deus, mas ele não é individual no sentido de uma só pessoa. Porque, como vamos olhar aqui, o amor, ele precisa ter objeto que seja distinto de si mesmo. O amor, ele tem que se expandir fora do seu próprio ego. O vocábulo família vem do latim famulus ou famulus, depende daquele que pronuncia, significando o criado ou aquele que serve. A palavra servia para designar um conjunto de empregados de um senhor. Só bem mais tarde passou a ser usada com o sentido de um grupo de pessoas unidas pelos laços de sangue que viviam no mesmo lar e estavam debaixo da autoridade comum de um líder. Mas a palavra em si, ela representa um servo. Alguém que está disposto a servir. Esse é o significado etimológico do termo, mas não termina aí o seu significado real. A família básica é uma comunidade de pessoas afins, afinadas, pai, mãe, filhos, assim como a Trindade. É uma relação interpessoal. Como um só Deus em três pessoas, a família também é a expressão de uma vida comunitária inicialmente sanguínea e bem definida pelos laços compartilhados de afeto. Eu já contei hoje pela manhã que a minha neta ontem me deu um puxão de orelha porque eu estava atendendo alguém por telefone e falando e mandando mensagens e ela vira querendo que eu desse atenção para ela e querendo que eu falasse com ela, eu disse, espera um pouco, Vitória, e ela é do século 23,
Ela está lá na frente, ela é agitada, e ela, vô, quem é mais importante? Essa pessoa ou sua neta? Aí a faca vai lá no gogó, não é? É isso que às vezes nós não sabemos fazer as prioridades. Às vezes nós estamos tão ocupados com tantas coisas. Mas a família é essa expressão de vida comunitária definida pelo compartilhamento dos afetos. Não só o sangue, mas a afetividade. Se de um ponto de vista genético o sangue é o principal vínculo familiar, do ponto de vista relacional, o amor é o grude que sustenta os laços de uma família saudável. Amor. O Tiago hoje trabalhou com aquelas 5 palavras gregas, desde epithumia, storge, philéu, eros e ágape. São áreas, ele chamou da nossa língua, inculta e bela, né? Quase que ele só disse inculta, não falou que ela é bela, mas é uma língua pobre para dizer sobre o amor. Amor, além de... Eu tenho para com a Carmita um amor eros, ainda tenho... Eu tenho um amor de amizade, eu sou amigo dela, filéu. Eu tenho um amor de storge, um amor de proteção, mas o amor ágape eu não tenho. Não é produto da minha carne, não é produto do homem. Esse é derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações, para que possamos viver em família de uma maneira mais adequada. Hoje não basta ter a mesma origem de sangue, é preciso ter um ambiente comum de afeto. Nesses 50 anos aqui, eu tenho participado de muitas lutas de casais, muitas dores da alma. E a gente, em algum momento, Deus tem dado um rumo para alguns, para encontrar naquilo que é a única fonte de verdadeiro amor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vivemos hoje uma grande crise na família, e se ela for ao chão, a sociedade desmorona. Ela vai para o chão, ela vai se acabar. Sem família não existe sociedade. Por isso a nossa maior atenção aqui neste mês, com esta conferência da família, é olhar para a importância que a família tem. E eu quero convidar que você participe nestes dias. Na próxima semana nós teremos aqui o reverendo Augusto, lá da Paraíba, que já esteve um tempo conosco, e vai trabalhar um pouco estes laços da família. De modo geral, nós vivemos mais atentos na busca do ter as coisas do que em ser o tipo certo de gente amorosa. Com isso, perdemos nosso maior tesouro da terra, a família. Eu até procurei, mas não consegui encontrar uma declaração de um pai, uma declaração de imposto de renda de um pai que perdeu a filha, enquanto ele amealhava a fortuna. Ele tinha muitos bens, mas a filha foi embora para as drogas, e depois foi embora para a sepultura. Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados em dar coisas, em dar presentes, mas não somos presentes.
Nós estamos preocupados em dar uma boa educação do ponto de vista externo, mas não damos um relacionamento, que educação é afetividade. Instrução é uma coisa, educação é outra. Certamente que o dinheiro pode edificar uma casa, mas só o amor pode edificar o lar. Nós construímos uma casa, mas nós não construímos o lar com dinheiro nem com pedras. Nós construímos o lar com amor. O sociólogo Stephen Alford, ele disse o seguinte: quando beijos e abraços cessam em um lar, problemas estão a caminho. Eu não tenho tempo, estou com pressa. E a coisa vai embora. O filho cresce, a família se separa. Beijos e abraços, quando faltam num lar. Não basta darmos presentes, é preciso que nós sejamos presentes nos encontros e desencontros da vida familiar. Família sem problemas não existe. Eu já vi alguns que narravam a sua família como perfeita. E o final das contas se esfacelou. Nós não temos famílias perfeitas. Nós temos o perfeito que vem habitar na nossa família quando nós o convidamos. Aquele primeiro casamento que Jesus fez o milagre, a Bíblia diz que ele foi convidado para o casamento. Alguém disse que muitos pais dão tudo aos seus filhos, menos a si mesmos. E isso é uma tragédia tenebrosa. Nosso objetivo aqui neste processo desta conferência de família é tratar da importância do lar, a fim de podermos tratar da família em sua real importância. Não negligencie a sua família. Aqueles que já criaram os filhos, mas ainda não têm um relacionamento mais íntimo, talvez tenham que passar uma vista d'olhos e buscar se há alguma ofensa não tratada, alguma atitude não cuidada, para pedir perdão. Porque as intimidades, elas são impedidas por causa de ressentimentos. Não negligencie a sua família. Um jurista norte-americano afirmou o seguinte: a cura para a criminalidade não está na cadeira elétrica, mas está na cadeira do bebê. É aí que começa o problema. Há uma frase atribuída a dois vultos históricos, eu não sei de quem é, eu já procurei se era de Abraham Lincoln ou se era de William Wallace. Essa frase é boa, e ela diz: a mão que embala o berço governa o mundo. E nós temos isso claramente na figura de Joquebede, a mãe de Moisés. Se Moisés foi o que foi pelo salário de uma mãe. Porque quando a princesa viu aquela criança tirada daquele barquinho, ela procurou alguém para cuidar, e a sua irmã Miriam ofereceu a própria mãe, porque só mãe pode de fato criar filhos. Às vezes nós terceirizamos isto, mas isso tem causado muitos problemas. Ana e Samuel
Eunice, Lloyd e Timóteo. E daí você vai encontrar. Daqui a pouco eu vou citar uma que eu admiro muito. Crianças carecem de amor e ainda mais quando não merecem. Aliás, é isso que acontece conosco. O amor de Cristo é para o demérito, não para o mérito. Um lar sem amor é um cadáver que só exala mau cheiro. Mas a família que se ama transpira o bom perfume de uma amizade agregadora. Não há lugar mais aprazível para se viver do que no convívio de uma família amorosa, generosa, graciosa, afetuosa, alegre. Eu quero contar a história aqui de duas famílias. O modo como vivemos hoje vai influenciar muitíssimo os nossos filhos e descendentes, por várias gerações. Eu quero contar aqui a história de duas famílias até a 5ª geração. Nós sabemos que a maldição recai até a 4ª geração. Eu visitarei a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas os efeitos vão até mais adiante. E um teólogo, em 1910, ele fez um histórico dessas duas famílias. Há mais de 350 anos na Inglaterra, Richard Edwards, conceituado advogado, casou-se com Elizabeth Tweed e teve um filho dessa união chamado Timothy Edwards. Ele se tornou um dos fundadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Por sua vez, ele foi pai de Jonathan Edwards, talvez o maior filósofo americano, professor e pastor. Em contrapartida, um dos seus contemporâneos de Jonathan Edwards, Max Jukes, de Nova York, também teve uma longa lista de descendentes marcados pelo exemplo do seu pai. Jonathan Edwards, na 5ª geração, estava catalogado 1.394 descendentes. Ele nasceu no ano de 1703, em Connecticut. Enquanto Jukes nasceu em 1703, 1720, filho do casamento de pais disfuncionais. Desde novo, Edwards demonstrou grande fervor espiritual e objetivou servir a Deus e ser usado para a salvação de almas. Aos 13 anos de idade, ele entrou na Universidade de Yale e aos 17 se formou. Ele sabia grego, hebraico e latim. E foi o primeiro aluno daquela universidade. Todos os dias ele acordava às 4:30 da manhã para orar, para estudar a Bíblia. Casou-se e teve 11 filhos. Sara, sua contemporânea, dizia que sua devoção espiritual a Deus e a seu esposo e filhos não tinha igual, e ela foi a grande inspiração de Edwards e seus filhos.
Apesar de um horário de trabalho rigoroso, levantando-se 4:30 da manhã, apesar de fazer extensas viagens, apesar de infinitas reuniões administrativas, Edward sempre tinha tempo para os seus 11 filhos. Na verdade, ele se comprometeu a passar pelo menos 1 hora com eles em cada dia. Afora do domingo, que ele dedicava à igreja e à família. Se ele perdia um dia porque estava viajando, quando ele voltava, diligentemente pegava os filhos e gastava um tempo com eles. Mas o legado de Edwards teria provavelmente mais orgulho é o seu legado de pai. Ele foi um erudito, e o Benjamin Warfield, que fez essa pesquisa, mostra o seguinte: dos descendentes dele, isso em 1910, os descendentes dele, nenhum foi infrator da lei. Mais de 100 foram advogados, 30 juízes, 13 reitores de universidade, centenas de professores, desses 65 professores universitários, 62 médicos, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pastores, missionários, professores de teologia de seminário, 80 eleitos para cargos públicos, incluindo 3 prefeitos, 3 governadores, vários membros do Congresso, 3 senadores, ministros, embaixadores para países, um controlador do Tesouro dos Estados Unidos, um vice-presidente, Aaron Burr, que foi neto de Eduardo e foi vice-presidente de Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos. 60 escritores, com mais de 135 livros de mérito do Evangelho. A história de Jonathan Edwards é um exemplo do que sociólogos chamam a regra das 5 gerações. Esse homem ainda exerce sua vida até o dia de hoje. Max Jukes deixou até aquele tempo 540 descendentes até a 5ª geração. Aforante os fora do relacionamento, fora do casamento. Viveu uma vida inútil, uma vida sem Deus. Gastava mais tempo caçando do que cuidando de filhos. Avesso ao trabalho, ele tinha surtos, bebia como um gambá desenfreado até acabar o dinheiro. Tornou-se cego na velhice. Seus amigos de farra defendiam o sexo livre, a ausência das leis e a não observância dela e a ausência de educação formal e de responsabilidade. Casou-se com uma mulher que também vivia uma vida sem Deus. Dos 540 descendentes dessa união, isto é, sem contar os outros, os filhos, os netos, os bisnetos, os trinetos, os tetranetos, 310 morreram na miséria. Desses 200 terminaram seus dias em asilos pedindo esmolas. 150 foram criminosos. Desses, 76 julgados e condenados à prisão. Desses 7 assassinatos, 60 foram ladrões e assaltantes. 13 viveram às custas das mulheres em bordéis.
100 foram bêbados contumazes, 2 foram loucos furiosos, apenas 20 aprenderam uma profissão, e sendo 10 deles na prisão do Estado. Metade das mulheres foram prostitutas e fornicavam sem nenhum pudor, gratuitamente. 67 delas viveram e morreram infectadas com sífilis e outras doenças venéreas, e infectaram dezenas de famílias, homens e mulheres, nos Estados Unidos. Nessas 5 gerações, os 540 descendentes de Max custaram ao Estado, naquela época, $1.308.000 em prisões, asilos de caridades e principalmente tratamento médico de homens infectados com sífilis. O que é que você me diz agora? 5 gerações a partir de agora. É provável que as nossas realizações profissionais terão sido de fato esquecidas. Ninguém vai se lembrar de mim daqui 5 gerações. Porém, o meu exemplo vai ficar. Eu me lembro do meu avô e do meu bisavô, mas para trás mente, eu não lembro. Pais, queiramos ou não, vamos deixar um legado. Qual será o nosso? Qual será o seu e o meu legado? Quero lembrar algumas coisinhas mais. O cristão deve viver de tal forma que não tenha medo de vender o papagaio da família para os fofogueiros da cidade. Você tem que ter vida tão transparente que não tem problema. Se nossa vida em família for transparente e sincera, nós temos grande chance de criar um tipo de cultura saudável, capaz de formatar o caráter de muitas gerações. Ninguém precisa ser perfeito, mas todos nós precisamos recorrer ao perfeito para corrigir as nossas histórias. Eu gosto de pensar que Deus, ao se encarnar, Ele não veio em um operário padrão numa fábrica. Ele veio, sim, para ser membro de uma família. É muito mais importante ser membro de uma família do que ser um grande empresário. Uma vez eu ouvi um pregador dizer assim: se eu tiver êxito em todos os meus empreendimentos e eu for um fracasso para o meu filho, eu fracassei em tudo. Aquilo me pegou na veia. Família não é apenas um encontro de pais e filhos em algum lugar. É muito mais do que consanguinidade e laço de parentesco. Família é o conjunto de pessoas ligadas pelos nós permanentes do amor afetuoso e não pelos eus exigentes de gente egoísta. Nós não temos nada para mim, é para nós. Tudo é nosso. O sangue gera parentes, mas o amor forma família. Não basta correr sangue com a mesma origem nas veias, é preciso pulsar vida com o mesmo amor no coração. Há muita gente que se vincula pelo sangue, mas havendo uma discordância que ofenda o eu, logo vira um quebra-pau nos relacionamentos. São meros parentes, contudo são fortes oponentes. E eu conheço gente por aqui, que em troca, por causa de um
pedaço de terra ou um pedaço de uma porcaria de um carro se digladeiam pelo resto da vida. Misericórdia. A linhagem familiar vai muito além do DNA. Fazer parte de um clã não autentica uma genuína família. Os filhos de Abraão, Ismael e Isaque, ainda que fossem irmãos, nunca se portaram como membros de uma mesma família. Nem mesmo os gêmeos Esaú e Jacó se relacionaram como irmãos de fato. Esta guerra que está aí no mundo hoje é em consequência do problema que veio da barriga. A grande guerra universal começou no ventre da mãe. Não é a genética, mas é a boa ginástica do amor santo que nos transforma em família. A descendência não decide o ninho de uma interação sadia. A vida cristã tem na família um laboratório experimental. Alguém já disse o seguinte: a santidade começa no lar e a santificação na pia cheia de louça. Lá em casa, de vez em quando, eu tenho que entrar no processo da santificação. A pia está cheia. E aí, ali é que começa a gente a verificar que tipo de marido ou que tipo de esposa é essa que vive vendo defeitos em tudo e não apoiando aquele que está trabalhando. Marido que senta no sofá e vai assistir o jogo quando o filho está todo breado e sujo e a mulher correndo. Olha só, isso acontece ou não? Um teste severo para o exame de identificação da fé é como nós somos vistos pelos membros da nossa família. Como é que meu filho me vê? Como é que minha filha me vê? Como é que minha esposa me vê? Como é que meus netos me veem? Se a adoração a Deus não começa no lar, não tem nenhum valor na vida congregacional na igreja. Família não é uma questão de semelhança física, mas de interação de alma. O que caracteriza uma verdadeira cepa familiar não são os traços genéticos, mas os tratamentos sustentados pelos sentimentos movidos pelo amor, o amor sem truco nem trapaças. Tem gente que truca. Isso não é família. Creio que a família gerada pelo sangue de Cristo crucificado é muito mais duradoura do que aquela constituída pelas gerações consanguíneas. O parentesco da carne finda na sepultura, mas a irmandade da tumba vazia supera o tempo e passa para a eternidade como legítimos membros da família eterna de Deus. Eu tenho um irmão que está aqui sentado, deve estar por aí, eu vi quando ele veio para prestar o seu culto de oferta, mas se ele não nascesse de novo, eu perderia meu irmão para sempre. Porque se ele não nascer de novo, ele não vai comigo para o céu, porque eu vou. Por que eu vou? Porque Jesus Cristo me tomou lá na cruz, me fez morrer com Ele, me ressuscitou e me fez uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, com todos os defeitos. Minha família de sangue é muito querida, eu quero muito bem, mas se não nascer de novo, eu não serei na eternidade. Amo a minha família de sangue. É bom dizer isto: se Cristo estiver vivendo em nosso lar, os vizinhos vão perceber isso e a comunhão entre nós vai aparecer. É importante que a nossa família terrena expresse também a sua origem do céu.
Aquele que nasceu aqui da baixo, aqui da terra, precisa nascer lá de cima. Ser um cristão aqui na terra não quer dizer que ele seja membro da raça celestial se não nascer de novo. Às vezes está na igreja, mas não está em Cristo. O que importa, acima de tudo, é ser uma nova criatura pertencente à família de Deus, manifestando o caráter de Cristo. Jesus chamou os seus discípulos de servos. Depois ele chamou de amigos. Mais tarde ele chamou de irmãos. E finalmente ele chamou de filhos. Essa evolução é tremenda. Ser filho de Deus é o máximo que podemos almejar. Mas um filho amigo que viva em família como um verdadeiro irmão, gozando o maior prazer nesse relacionamento familiar, é fora de série. Outro dia eu estava conversando com meu filho e vendo que a experiência dele está chegando mais sólida. Ele vai deixando de ser meu filho para ser meu irmão. Isso é maravilhoso. Meu irmão em Cristo Jesus. Alan Redpath, ele disse o seguinte: se servimos a igreja ou ao Senhor à custa do nosso dever para com os nossos entes queridos e da nossa responsabilidade para com o nosso lar, algo está errado no equilíbrio da vida cristã. E aqui eu pisei na bola no passado, que Deus já me corrigiu, já me perdoou, mas eu não faria o mesmo que eu fiz, dando mais atenção à igreja do que à família. Nós temos que dar juntamente as coisas, mas dentro da prioridade. O lar é um teste importante para o caráter. O que você é em casa será em qualquer outro lugar, quer o demonstre, quer não. Por isso, o melhor teste para um crente santificado está naquilo que a sua família diz sobre ele. Deus faz que o solitário more em família. Mas que família é a nossa? A palavra de Deus tem as diretrizes para a família, sendo a mesa de refeição a melhor sala de aula, o melhor modelo de vida, a melhor terapia da família. Infelizmente, hoje, a mesa desapareceu. Eu li um artigo há muito tempo atrás, alguns anos, de uma socióloga inglesa que dizia que o micro-ondas era o grande problema da família. E eu fui estudar, ler o artigo, pensando que eram as ondas do micro-ondas que estavam infectando a família, e descobri que ela estava dizendo: cada um come numa hora aprazada. Ninguém senta à mesa para conversar, para terapia familiar, para conversar um com o outro. Ali é onde há a cura. Eu gosto muito do texto de Josué, capítulo 24, versículo 15, quando eles estavam se deparando com o problema da cultura dos amorreus, e ele diz assim, Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou se os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui tem uma posição. Se vamos atrás, no tempo de Abraão, os deuses dos
dos nossos antepassados, que Raquel trouxe furtando lá da casa do seu pai um ídolo. Qual é o Deus que nós vamos servir? Ou se os deuses dos amorreus agora, ou se os deuses da cultura dos iPhones, iPads, qualquer coisa que nós estamos dominados por eles, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero deixar também aqui 6 princípios de Susanna Wesley. Essa mulher me encanta. Susanna Wesley, a mãe do John Wesley, do Carlos Wesley e de outros 15 filhos. Imagina uma mulher mãe de 17 filhos, no século XVIII, sem máquina de lavar roupa, sem máquina de lavar louça, sem fralda descartável, veja aí o que é importante, sem liquidificador. Imagina essa mulher com 15 filhos, 17 filhos, e não perdeu nenhum. Havia um momento em que ela pegava um lençol e ela dizia para os filhos: fiquem quietos, parem tudo, não me perturbem agora, porque eu vou orar. Ela botava a Bíblia debaixo do lençol e ali ela lia e orava. Vê se uma heroína do século XXI faz isso. Ali debaixo, ela estava falando com Deus. Depois ela tirava o lençol e dava as atividades para os filhos fazer. E ela deixou aqui 6 coisas que eu queria deixar com vocês. Subjugar a obstinação de uma criança e assim trabalhar junto com Deus para salvar a sua alma. Lembra que espírito, quem salva é Deus. Alma é outra coisa. A salvação da alma implica em quebrar a vontade da criança. Esse bicho não pode dominar, pai. Então, a primeira regra é subjugar a obstinação de uma criança e assim trabalhar junto com Deus. Não é Deus nos ajude. A doutrina de Deus nos ajude é da Eva. Trabalhar junto com Deus, Ele na frente, guiando, conduzindo. Segundo, ensinar a criança a orar assim que puder falar. Eu estava vendo a menininha do Bruno cantando aqui, sem saber cantar. Ela cantando e levantando as mãos na imitação. E hoje eu estava falando aqui sobre culto doméstico, foi feito aqui uma apresentação do culto doméstico. Eu disse, o culto doméstico que o Marquinho fez com a sua família aqui é um culto doméstico de meninos já adolescentes. Agora, culto doméstico de criança tem que ser mais curto, mais interativo, e é aquele culto doméstico de aprendei de mim e não aprendei comigo. Como é que é esse aprendei de mim? Eu vou dar um resumozinho aqui. Eu vou passar um pouquinho só, mas como é uma conferência de família, eu vou passar um pouquinho. Eles fizeram um treinamento de planárias, uma ameba. Pegaram as amebas e foram treiná-las. Essas amebas ficavam lá no tubo, sendo
capacitadas para fazer a reação de Pavlov, o treinamento de Pavlov com os cachorros. Então ele fazia o seguinte, acendia uma luz e dava um choque na água, a planária se enroscava. Acendia a luz, dava o choque, ela se enroscava. Acendia a luz, dava o choque, ela se enroscava. Quando elas estavam treinadas, ao ponto de acender a luz, elas já se enroscarem, estavam devidamente condicionadas. Eles pegaram essa planária e jogaram num local onde estava uma famélita. Sabe o que é famélita? Com fome. Não tinha comido. E as planárias, elas se fagocitam, elas se comem. E a planária que estava famélita, que estava com fome, comeu a outra treinada. E eles acenderam a luz e ela se enroscou. Mas como? Ela não foi treinada. Mas Jesus disse uma coisa: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vai aparecer, aprendei de mim, vai aparecer. Então, isso aqui para aqueles que têm crianças pequenas, o culto doméstico é a vivência do pai, da mãe. Textos pequenos, convívio, não tem que fazer culto formal com o pastor Eric dirigindo a música e com a coisa, é uma coisinha rápida. Vai aumentando à medida que vai crescendo. E até que isso se torne... Então aqui, ensinar a criança a orar assim que puder falar. Terceira, não lhe dê nada pelo que ela chore. E apenas o que for bom para ela se pedir educadamente. Olha só que mulherzinha. Não dê nada para essa criança que chora. Ai, eu quero. Não dê nada. E apenas o que for necessário para ela. Se pedir educadamente. Escutou, meninos? Olha, eu escutei vocês aí atrás, viu? Escutou? Se for necessário e se pedir educadamente. Eu posso ter? O senhor pode me dar? Ok? Quarto, para evitar a mentira, não puna nenhuma falta que seja confessada livremente. Isso eu fiz bem com os meus filhos. Se mentir, apanha. Se falar a verdade, está livre. Se mentir, vai ser corrigido. Agora, se falar a verdade, nós vamos conversar. Para evitar a mentira, não puna nenhuma falta que seja confessada livremente, mas nunca permita que um ato rebelde e pecaminoso passe despercebido. Quinto, elogie sempre e recompense o bom comportamento. Bravo, cara! Foi bem! Você fez bem. Sexto, cumpra rigorosamente todas as promessas que você fez a seus filhos. Cumpra. Não negligencie sua família. Para concluir, eu quero só contar uma história aqui, que eu li. A história, quero concluir com essa pequena história. Conta-se que um jovem foi criado num lar cristão. A influência dos pais piedosos, o culto, a escola bíblica, foi com ele para a vida. O mundo o rodeou de toda sorte de atrações e ele a todas superava. Um dia, uma jovem charmosa conseguiu levá-lo a uma roda, essa roda que hoje foi dita aqui do escarnecedor,
onde os vícios campeavam. Por alguns instantes ele riu com os outros para achar espaço no ambiente, achou gracejos agradáveis, quase parecia um deles. Em um dado momento ele olhou para o relógio e um quadro se esboçou na mente. Papai, mamãe, meus irmãos, a vovó, todos estão ao redor da Bíblia. Letras preciosas começaram a passar na sua mente. Se alguém está em Cristo, nova criatura. Não se assente na roda dos escarnecedores. Jovens, sois fortes e venceste o maligno. Não se conformem com este mundo, mas sejam transformados. Ninguém mais viu aquele jovem voltar àquele ambiente. Os ensinos da meninice e da adolescência, revelando Cristo, o salvaram de uma vida imoral e inútil. Aquele que tem a vida de Cristo não fica enlameado com a sujeira deste mundo. Praz aos céus que a igreja, a escola cristã e o lar cristão se unam de mãos dadas na tarefa bendita de educar para o céu, de preparar cidadãos celestiais neste mundo caído. Não negligencie a sua família. O que eu posso dizer, Senhor, tem misericórdia das famílias do teu povo. Nesse tempo tenebroso em que vivemos, dá-nos a coragem de enfrentar as adversidades e dá-nos a sabedoria para viver a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.